com vocês e eu vou começar dizendo que lá no convite, né, da reunião, eu de profissão, eu sou pedagoga, mestre em educação e trabalho na Secretaria de Educação de Minas Gerais. E na SAF eu estou, além de ser secretária de espiritualidade da minha SAF e ter cargos na federação, eu estou na vice-presidência da Confederação Nacional. Mas o que eu vou compartilhar com vocês hoje é mais um pouquinho da minha experiência de trabalho mesmo, da minha experiência profissional, né? O que eu tenho pensado nesse mundo que a gente está vivendo, como cada vez mais é tempo da gente aprender. Cada vez mais a gente está vivendo uma realidade. Vou tentar apresentar aqui, vou ver se eu consigo. Acho que deu, né? Para vocês verem. Faz um positivo aí, Paula, se você está vendo. Então, aprender sempre. Desafio do nosso tempo. E eu fiquei pensando, qual é esse mundo que nós estamos vivendo? Que mundo é esse? É um mundo que é globalizado, né? O mundo atual é um mundo que a gente sabe de tudo ao mesmo tempo. Então, é o mundo da informação. É um mundo que todo mundo está conectado, todo mundo sabe de tudo em tempo real. E eu fiquei pensando, assim, nesse momento que a gente está vivendo aí de crise, né, de saúde, né, o vírus, a Covid, todo mundo está sabendo tudo o que acontece no mundo todo na mesma hora, os casos, então a internet, o celular, as redes de comunicação, as imagens de satélite, fazem com que a nossa comunicação fique muito mais rápida e a gente está ouvindo falar que esses momentos de crise, de pandemia já aconteceram. Então, eu fiquei pensando, voltei lá em setembro de 1918, há 102 anos atrás, quando teve a gripe espanhola, que foi no mundo todo, na época da Primeira Guerra Mundial, o que impactava o meio de informação que a gente tinha era o jornal. As pessoas não tinham toda a comunicação que nós temos, não tinham todos os recursos que nós temos. E eu fiquei pensando assim, imaginou você vivendo em 1919, 18, 1920, quando foi o auge da gripe, né? Ela começou aqui no Brasil em setembro de 1918, mas imagina você vivendo nessa época, tendo que ter o isolamento social, sem nada do que a gente tem hoje. Aí eu fui fazer um cálculo do que a gente tem hoje. Por exemplo, na época não tinha nem rádio. Rádio chegou no Brasil em 1922, que foi no centenário da República, da proclamação da independência, desculpa. Chegou o rádio, hoje a gente tem um micro rádio relógio, que além de ser rádio, ele é relógio digital, que é despertador, né, que acorda. O que eu achei de mais moderno, assim, porque tem aqueles tão pequenininhos que eu não consegui nem achar foto na internet. A televisão chegou aqui em 1950. E junto com a TV veio vendo as coisas digitais, e o YouTube, o Netflix, tudo que a gente tem hoje. Né? E eu achei nessa imagem aí todas as coisas que a gente tem de internet, de Facebook, de Gmail, né? Tudo que a gente tem hoje que a gente não tinha. Computador não está aparecendo aí na tela, mas na década de 60 apareceu o primeiro computador grande, era gigantesco, era um monstro, e foi aqui no Brasil o governo de São Paulo que adquiriu para controlar a questão da água. E depois foi diminuindo até a gente ter esse notebook hoje. E depois vieram os celulares em 90, e hoje eles viraram um computador dentro do celular. A gente acessa e-mail, acessa tudo dentro do celular. Aí eu fiquei pensando, as irmãs se imaginando lá, em 1918,
se você tivesse nessa crise que nós estamos hoje, sem tudo isso que nós temos hoje? Como que seria? A gente sabe de tudo. A gente está em casa, mas a gente está vendo televisão, a gente está assistindo um filme, a gente está conectado com a família, a gente está ligando. Então, tinha telefone naquela época, mas era pouco. Era um ou outro muito rico que tinha um telefone em casa, né? Mas o jornal era o meio de comunicação que existia. Então, a gente tem que pensar como a gente tem que aproveitar as oportunidades que nós temos. Nós temos que aproveitar essas oportunidades. E eu achei muito interessante essa foto aí, né? O computador comprando lá o cartão, a mãozinha saindo, a sacolinha. Conversando com uma pessoa da minha igreja essa semana, ela falou assim: Liliana, não estou saindo de casa para nada, eu peço tudo, eles entregam tudo aqui em casa, hortifruti, supermercado, entrego tudo. E outras pessoas não estão saindo e estão pedindo, né, pela internet, pedindo coisas, porque são as facilidades que a vida tem. E quando eu fico pensando nessa reunião aqui, que a gente está tendo essa oportunidade de conversar através de Meet, de Zoom, de Airbags, de tantas plataformas diferentes, né? Quando a gente consegue ao tempo real comemorar o aniversário da Denise, ver o bolo que ela ganhou, e ao mesmo tempo todo mundo fazendo a festa e conversando, e a outra irmã comendo pipoca, e outras, né, entrando e saindo da tela, a gente vê que a gente tem que aproveitar as oportunidades e aprender. E às vezes a gente tem muito medo do novo. Quando a gente pensa em aprender, vocês viram quantas coisas vocês... Eu fiz um apanhado geral, não sei se está correto, de que vocês já aprenderam nessas manhãs. Vocês já aprenderam a questão da proteção com uma enfermeira, questão da alimentação com uma nutricionista, a questão do relacionamento de avós e netos, aspectos fisiológicos do corpo, direitos do idoso. Tiveram um coronel também falando sobre segurança, e aí os mitos da terceira idade, tantas coisas. Isso só é crescimento, só é meio de aprendizado. Então, Salomão, em Eclesiastes 7, lhe disse assim: jamais digas, porque foram os dias passados melhor do que estes? Pois não é sábio perguntar. Boa é a sabedoria vendo herança e de proveitos que vem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Tem uma telinha aqui que ela às vezes me atrapalha na leitura, mas eu estou indo bem. Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse: torna-me-eis sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe de mim, o profundo. Quem o achará? Aí o que Salomão diz: apliquei-me a conhecer, a investigar e a buscar. Então, às vezes a gente fala: tá todo mundo tudo doido, tá todo mundo diferente. Gente, eu não sei mexer com essas tecnologias. Eu não sei fazer isso. Eu não consigo. E a gente fica lembrando, vivendo no passado. E aí Salomão disse: nunca, jamais digas porque foram os dias passados melhores que estes. Não é sábio. O que é sábio é aproveitar da sabedoria, aproveitar esse tempo que nós estamos vivendo, porque a sabedoria, o aprendizado que a gente tem é que dá vida. Eu posso ter todas as coisas, ter todos os recursos, as máquinas mais modernas, o carro mais novinho, o apartamento mais confortável, a cama mais gostosa, mas se eu não tiver a sabedoria que me dá vida, é a sabedoria que vai fazer o conhecimento, que vai fazer com que eu ainda tenha proveito, né, na vida, que vai me dar vida. Então, o primeiro ponto para a gente querer aproveitar esse tempo e aprender sempre é desejar e querer. E o que é o desejar e o querer? Aí é a questão da vontade, né? Eu quero aprender,
eu quero aprender mais, eu quero fazer diferença, e eu fiquei pensando na vontade, coloquei essa figura aí, porque quando a gente está fazendo regime, ou quando você é privado de alguma coisa, eu acho que o diabético deve ter muita vontade na vida de comer essas coisas, assim, doces, esses... Então, aquilo lá é aquela vontade que você tem, e às vezes dificulta, né? E você quer muito aquilo, você deseja muito aquilo. Outra questão é na expectativa, né? Eu coloquei esse telefone, essa foto antiga aí de um telefone antigo, mas aquela expectativa que eu fico pensando no jovem, quando ele conhece alguém na expectativa de receber a ligação dessa pessoa, ou assim, ah, conheci alguém lá no acampamento, e agora eu fico na expectativa dessa pessoa, pegou meu número de telefone de me ligar, né? Então, aquela, voltando lá na juventude, aquela expectativa de alguém que você conheceu te ligar, então o coração bate forte, se o telefone toca, se recebe uma mensagem. Estava pensando essa semana naqueles jantares de gala que a gente tinha na igreja, e as mulheres, as meninas ficavam naquela expectativa nos acampamentos de alguém, de ser convidada para ir para o jantar por algum moço, e todo mundo se arrumava naquela expectativa de ficar melhor, né? Aquela expectativa. Então, hoje, talvez a gente tenha expectativa de receber notícias da família, ou são coisas que a gente quer muito, né? Uma ligação de uma pessoa querida. E tem também a aspiração, que é o desejar e o querer. Aquelas pessoas que querem muito estudar, querem muito se formar, querem muito, almejam uma coisa maior na sua vida. E eu coloquei a questão da formatura porque tem muitas pessoas, a gente sabe, tem exemplos de pessoas que queriam muito e hoje na terceira idade estão podendo fazer alguns cursos, estudar e trabalhar, né? E fazer alguma coisa que sempre tiveram essa aspiração, sempre quiseram, almejaram. Então, o desejar e o querer é um ponto primordial para a gente poder aprender. Felipe Meriel é um francês que escreveu um livro assim, Aprender sim, mas como? E nesse livro ele disse que o desejo vive do enigma, o enigma da relação e a relação da mediação. Eu vou explicar isso melhor. É um enigma. Que é o enigma? É um mistério, uma incógnita, um segredo. Então, o desejo vive do enigma. Então, vamos pensar lá naquele telefonema que a gente estava vendo, ou no relógio aí dessa moça, quando você está querendo viajar e você fica naquela expectativa de que vai chegar logo o dia, vai chegar logo a hora, né? Aquele mistério. Será que vai vir? Será que vai chegar? Né? Aquela incógnita, aquele segredo que nos vem. Eu fico pensando assim, criança, né? Quando eu era criança, se ia ter uma viagem, eu nem dormia naquela noite, daquela vontade de experimentar, de... E esse enigma, que é esse mistério, essa coisa que a gente não sabe como vai ser, ele vem da relação. Nunca é algo relativo a si mesmo. É sempre algo que vai ter alguma coisa envolvendo alguma coisa ou alguém. E a relação da mediação. Alguém faz a ponte. Então, se eu quero aprender, eu tenho que ter essa vontade, esse desejo de alguma coisa que eu não conheço, que é um segredo, que é um mistério para mim. E é nunca algo relativo a mim mesmo, mas alguma coisa que eu quero conhecer que está fora de mim. E ainda alguém vai fazer essa ponte, seja um livro, seja a internet, seja uma pessoa, seja uma palestra. Então, alguém faz a ponte. Para clarear isso daí, eu fiquei lembrando da utilização de capítulos e a questão do enredo. Né? Por que será que na televisão a novela faz tanto sucesso e ela já fazia no rádio, antigamente? Que a pessoa fica naquele desejo de saber o que vai acontecer, o enredo de um filme também. Quem escreve faz tanto mistério, tanto incógnito, e faz uma relação e uma ponte de forma que você fica até o fim do filme para você saber o que vai acontecer no filme, ou você fica querendo ver o capítulo seguinte.
né? A história missionária na igreja para as crianças. Como faz sucesso? Você conta a história hoje, domingo que vem eu vou contar. Ou na IBF, a criança fica doida. Então, a utilização de capítulos, esse enigma tem muito a ver com o desejo de aprender. E Felipe Miriel falou isso para a escola, né? O aluno tem que ter desejo de aprender. Ele tem que estar esperando algo, não o óbvio, mas assim, alguma coisa diferente que ele não tem esse costume. É algo que é desafiador, vamos dizer assim. O que Miriam disse é que o que mobiliza o aluno e o que introduz numa aprendizagem, o que lhe... Deixa eu só ver se eu consigo tirar isso assim. O que lhe pode assumir as dificuldades da mesma é o desejo de saber e a vontade de conhecer. O que mobiliza alguém, um aprendiz, é o desejo de saber e a vontade de conhecer. Então, a gente tem que estar disposto a isso, né? Uma travada aqui, não estou conseguindo virar a página. Então, eu achei essa charge da Mafalda, eu achei muito interessante, que ela diz assim: não estou entendendo, Miguelito, que essa história de... Que história é essa de ficar sentado esperando alguma coisa da vida? É isso mesmo, eu vou ficar aqui sentado esperando a vida me dar alguma coisa. Aí a Mafalda sai e fala assim: será que o mundo está assim porque está cheio de Miguelitos? Né? Às vezes a gente vê as tragédias no mundo porque as pessoas estão sentadas esperando o mundo dar alguma coisa e não se movem, não fazem nada para melhorar a situação, para aprender. Nós não podemos nos acomodar. Linda essa imagem, né? Me perguntaram se estava chovendo aqui em BH. Essa imagem é aqui da minha varanda, minha varanda aqui do apartamento. Um sol lindo. E eu fiquei pensando, o que cai de graça do céu? Conversando com o Geraldo aqui em casa, meu marido, a gente falou o orvalho, a chuva, o sol também, e as bênçãos, né? As bênçãos caem do céu na nossa vida. Mas o restante, você tem que batalhar, você não vai ter as coisas esperando que todas as coisas vão cair nas nossas mãos, né? Então, o que Salomão disse é: apliquei-me a conhecer, a investigar e a buscar. Se a gente quer aprender alguma coisa, se a gente está vivendo num mundo cheio de possibilidades, eu tenho que aproveitar esse tempo para conhecer, para investigar e para buscar. Um outro ponto, para vencer esse desafio, é estar motivado. Vocês acham dessa figura? Será que essa figura está certa ou está errada? Eu não vou poder abrir aí o microfone para vocês falarem, mas eu gostaria que vocês pensassem nela, vamos ver quem acertou. Na verdade, essa figura não está certa, né? Porque eu não tenho que precisar de ninguém me dar corda para eu ficar motivado. Eu não tenho que depender do outro. A motivação é um impulso interno que nos leva à ação, ou seja, faz com que as pessoas ajam para atingir os seus objetivos. Pode estar todo mundo parado. Se eu estiver motivado, a motivação está em mim. Eu quero aprender, eu quero atingir meu objetivo. Então, é algo que tem que estar intrínseco. Também tem a parte extrínseca, é claro que tem coisas que nos motivam, mas, no geral, a motivação é interna. Eu estou motivado. Então, o homem não é um ser muito fácil com ele mesmo, né? E tem esse filminho, eu não vou passar aqui porque eu não fiz teste para passar filme, mas essa girafa, ela caiu numa lama, numa areia movediça, e ela mostra bem os estágios do comportamento humano, que o primeiro estágio é a negação. Ela falou: não, isso não está acontecendo comigo. Aí, quando ela viu que ela não conseguia sair da areia mesmo, ela começa a brigar, ficar com raiva. Aí ela xinga todo mundo. Aí, no terceiro estágio, ela começa a barganhar, e ela, no filminho, ela barganha com Deus: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu não vou fazer mais nada disso, não vou fazer isso.
E no quarto estágio vem a depressão. E aí ela viu que ela não estava conseguindo sair, ela ficou deprimida, né? Vou morrer, essa é a minha sina, né? Tal. Ficou deprimida. E no quinto estágio, quando ela foi afundando, afundando, ela era tão grande que ela não chegou areia, o fundo da areia não tampou o rosto dela. E aí ela falou assim: ó, oh, droga! Ela estava tão conformada com o estágio tão ruim dela que ela aceitou. Ah, é assim mesmo a minha vida e deixa assim. Então, o ser humano, ele tem essa atitude. Ele chega na depressão, depois ele chega no momento de aceitação, que ele fala: ah, não, não adianta, a vida é assim mesmo, não vou fazer nada, vou ficar aqui. E nem percebe das oportunidades que estão na sua volta, né? E a gente vive no mundo atual momentos de insatisfação generalizada. Se eu estou lá no deserto, eu quero água. Se vem enchente, um deserto, um deserto. A gente vê que isso é claro no ser humano, né? Um momento de insatisfação. E aí nós voltamos para as coisas que nos dão prazer e as coisas que nos desagradam. E nós ficamos nessa divisão. Daí a gente fica querendo fazer. Ah, não, isso me dá prazer. Não, isso não me dá prazer. E a gente se torna um ser seletivo. E a gente não vive a plenitude para que nós fomos criados. E essa questão do desânimo corrói. Olha o que o salmista disse lá no Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alar. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Então, quando o ser humano vai deixando, né, o desânimo, vai deixando que as coisas vão ficando pesadas, corrói. Olha o que o salmista diz: todas as noites faço nadar os meus leitos de lágrimas. Que o Senhor não vai me livrar agora, Senhor? Na morte, depois, que recordação eu vou ter? Então, o salmista estava no fundo do poço. Ele estava desanimado. E é muito fácil da gente correr esse risco de desanimar na vida. Principalmente quando as limitações vão chegando. Quando os problemas vêm, quando as adversidades vêm. E a gente tem que tomar muito cuidado. Então, novos desafios renovam o nosso ânimo. E aí tem uma historinha de criatividade que eu acho muito interessante, que foi um pai que estava com o menino, eu já contei isso, acho que até já escrevi artigo na Safra Revista sobre isso, mas pode ter alguém que não lembra. Que o menino estava com o pai, eles moravam em um lugar afastado da cidade, foram fazer compras, tinha um filho mais velho e um pequeno. No caminho, o pai carregando as compras, o pequeno começou a falar que estava cansado, chorar que estava cansado, pedindo colo. Aí o pai entrou no mato, pegou um galho de árvore, limpou lá o galho do mato e deu na mão desse menino e falou assim: olha aqui, meu filho, um cavalinho para te ajudar a chegar em casa. Aí o menininho pegou o cavalinho de pauzinho, lá o galho da árvore, e saiu correndo na frente. Quando chegou em casa, o filho mais velho disse assim: pai, eu não entendo, meu irmão estava chorando que estava cansado e ele chegou primeiro que nós. Aí o pai falou: meu filho, às vezes a gente precisa de um cavalinho qualquer para nos dar um ânimo. E o pai usou da criatividade dele para dar ânimo àquela criança. Então, às vezes, nós precisamos de alguma coisa para renovar o nosso ânimo. Então, aí vem as questões externas também, né? A motivação que é fora de nós, das coisas, do acesso que temos,
dos livros que lemos, das palestras que assistimos, podem nos motivar também. A motivação está interna em nós, mas também tem coisas externas que podem nos ajudar a sair e a renovar o nosso ano. Como você está hoje? Motivado ou desmotivado? Né? Então, o primeiro passo para a gente estar bem com a motivação é estar bem consigo mesmo. E eu pus essa Miss porque acho que quando vai passando o tempo, a gente acha as rugas, acha as gorduras, acha as dores, acha a coluna desfazendo, acha os problemas na perna, né, Paula? Vai achando tantas coisas que às vezes a gente lembra lá da juventude. Mas eu pus a Miss porque teve um concurso uma vez de Miss da mulher mais feia do Brasil. E o repórter foi entrevistar que ela ganhou o primeiro lugar da mais feia e ela estava toda feliz. E ele falou assim, mas a senhora está feliz? Você está feliz porque ganhou o concurso de mulher mais feia do Brasil? Ela falou assim, eu estou feliz porque eu ganhei. Eu achava que eu era feia, agora eu tenho certeza que eu sou. Então, a motivação é você estar bem. Ela tinha uma aceitação do que ela era. Por isso que ela estava feliz por ter ganhado o concurso. Ela até se inscreveu no concurso porque ela já tinha uma noção de que ela era feia. E a mãe dela ganhou o segundo lugar do concurso. Então, a gente tem que estar bem consigo mesmo para a motivação. O segundo passo é dar a volta por cima, apesar das circunstâncias. E o salmista que escreveu aquele salmo lá foi Davi. De lágrimas me alago o leito por causa dos meus adversários. E Davi mesmo, depois, em todos os salmos dele, que ele começava reclamando dos adversários, pedindo ao Senhor, ele terminava dizendo, quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Então, a gente tem que acreditar que a gente pode sair daquele lamaçal, daquela tristeza, daquela angústia. E para nós confiarmos em Deus é o ponto principal. Nós temos em quem confiar para sair, para dar a volta por si. A gente tem em quem acreditar. É diferente da pessoa que não tem o Deus verdadeiro na sua vida, né? Então, o salmista, ele chegou naquele profundo poço, mas ele sempre voltava para Deus. E ele é tido como homem segundo o coração de Deus, porque Deus estava sempre presente na vida de Davi. O terceiro passo é incentivar e motivar os outros, né? Então, eu lembrei dessa história do Hard aí, dessa hiena. Ó céus, ó vida, ó azar. E eu achei, incluindo essa frasezinha, eu sei que não vai dar certo. Então, às vezes, a gente está tão para baixo que tudo a gente acha que não vai dar certo. Oh, não vai dar certo. Então, a gente joga os outros para baixo também. Então, se eu já estou achando que eu estou ruim, eu ainda acabo passando isso para os outros. E não é isso que Deus requer de nós, né? Deus quer que a gente dê a volta para cima, que a gente confie nele, que a gente também ajude os outros a ficarem bem. Estava vendo uma vez uma palestra do professor Gretz na internet, e ele diz que a gente tem que ter um coração assim entusiasmado, e ele falou sobre a diferença do otimista e do entusiasmado. Ele diz que o otimista acha que vai dar certo, e o entusiasmado faz até dar certo. Então, o otimista, vai dar certo, pode fazer. Mas ficar lá na sua acomodação, entusiasmado, não. Ele faz até dar certo. Então, às vezes, quando a gente está resistindo a alguma coisa, aproveitando o tempo que a gente tem que tentar, tem que fazer, tem que conseguir. Eu fico muito feliz de ver pessoas que falavam assim, não consigo participar de plataforma. Hoje entra no Zoom numa reunião, no Airbex na outra reunião, no Meet na outra reunião, e fala assim, olha, eu consigo. E vai aprendendo, e aprende a fechar a câmera, e abrir o microfone. Né? Isso é muito bom da gente ver. É muito legal ver como as irmãs estão desenvolvendo isso. Agora, o terceiro ponto
que a gente precisa ter nesse caminho da aprendizagem, que pode ser um tropeço, né, um desafio, é não dar desculpas. Porque a gente sempre acha desculpas e barreiras, né? Sempre acha uma desculpa e uma barreira. Então, eu lembrei do poema de Carlos Drummond. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, e no meio do caminho tinha uma pedra. Então é isso, às vezes a pessoa fica dando desculpa, não consigo. Por que você não conhece? Não consigo. Por que você não consegue? Não consigo. Você já tentou? Não consigo. E a pessoa fica como se fosse se morrendo. Essa pedra no meio do caminho. E a gente vive dando desculpas. E o que a gente aprende com Jesus, né? Que a ansiedade tira a paz interior. E às vezes a gente dá desculpa porque a gente fala, não, eu estou muito preocupado com a minha vida. Não tem tempo para isso, não. Você que tem tempo, você sabe o que vai ter, você não tem esse problema, você não tem aquele. Então, o que Jesus diz? Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Se ele cuida das aves do céu e dos lírios do campo, como que ele não vai cuidar de nós? Então, a ansiedade tira a paz interior. E quando eu tenho problemas na minha vida e eu estou ansioso, eu dou desculpa nesses meus problemas para não fazer alguma coisa e para entrar numa rotina de acomodação. Um outro problema que a gente tem na vida também que dificulta um pouco, né, que pode ser uma desculpa, é dos nossos relacionamentos. Os relacionamentos não são fáceis. E a gente sabe que os relacionamentos são difíceis. E quando a gente vê lá na história, o pecado trouxe frustração e confusão nos relacionamentos. Em Gênesis 3, encontramos o homem e a mulher trocando acusações e calúnias. Aí não, foi a mulher que tu me deste. A mulher não, foi a serpente. Ninguém era culpado de nada, a culpa era sempre do outro. E em Gênesis 4, as coisas pioraram com o assassinato de Abel. Então, no comecinho da história da Bíblia, a gente já sabe que nós temos problemas. E isso não pode nos afetar. A cada dia a gente se depara com problemas e situações inacreditáveis, mas pela graça de Deus a gente pode superar os conflitos. Os nossos problemas de relacionamento, os nossos problemas pessoais não podem ser uma desculpa para nos desmotivar, né? E uma outra coisa também, a raiz de amargura perturba. O autor aos Hebreus disse, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura. Às vezes a gente vai estar chateado com alguém, a gente vai ficando com aquela raiz de amargura, e a gente vai ficando desmotivado, a gente vai ficando triste, e a gente acaba contaminando os outros, porque você está desmotivado, você desmotiva os outros. Né? Então, a única maneira de apagar a amargura é perdoar. E nessa mesma palestra de motivação que eu assisti com o professor Guedes, ele disse assim, revisitar o passado com frequência envenena o presente. Se eu perdoei, eu esqueci. A gente tem que aprender com um Deus que joga os nossos pecados lá no fundo do abismo. Eu não tenho que ficar revisitando o passado para envenenar esse presente, porque essa raiz de amargura me perturba. Então, o que Salomão diz? Provérbios de Salomão, no capítulo 1, ele começa o livro dizendo assim, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino e o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios.
O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Nós temos Deus, nós temos o temor do Senhor. Os loucos desprezam essa sabedoria, então não tem lugar na nossa vida para a gente desprezar isso, porque nós não somos loucos. Então a gente tem que lembrar sempre do que Deus nos fala. A presença de Deus nos ajuda a vencer o desânimo, a perdoar quem nos faz mal, a descansar nele, né? Entregar tudo nas mãos dele e reconhecer que temos um Deus soberano sem o qual não podemos viver. Então, nós que temos Deus, não temos desculpa. Nós temos esse Deus que nos ajuda a vencer todas essas coisas que talvez sejam um empecilho para o nosso crescimento. Conclusões. Aprender sempre, desafio do nosso tempo. Primeira coisa que eu queria falar que era precisamos aproveitar as oportunidades. Eu coloquei essas fotos aí porque às vezes parece que o desafio do nosso tempo é só ficar na internet e nessas novidades da tecnologia. E não é isso. O nosso tempo, a gente está sendo desafiado a outras coisas. Eu já vi várias jovens e mulheres que não são tão jovens dizer: como que uma pessoa consegue fazer tricô? Porque fazer olhando aquela receitinha lá e virar uma blusa linda, virar um sapatinho de bebê. Isso é uma tecnologia, gente. Essas duas agulhas tecendo, não é um... Aí a pessoa fala, prefiro comprar uma máquina, e a máquina faz. Mas a gente tem os desafios de aprender, aproveitando esse tempo, de aprender coisas. Né? O desafio de aproveitar o tempo para ler, para estudar. Desafio de aprender receitas novas, né? Eu fiquei pensando assim, quantas oportunidades que a gente tem de aprender coisas diferentes para fazer para a nossa família, de estar vendo programas de culinária. Então, artesanato, culinária, leitura e usar os recursos tecnológicos. Nós temos que aproveitar essas oportunidades. A gente está aqui para aprender sempre. Então, se um idoso não sabe usar o recurso tecnológico, um jovem não sabe fazer o crochê e o tricô. Muita gente hoje estava acostumado a comer no serviço e agora está sendo desafiado a cozinhar em casa porque não pode sair. Ah, não, eu vou lá e como um restaurante por quilo, que fica mais barato, mais fácil para a minha família. E hoje está sendo desafiado. Eu vi várias reportagens na televisão nesse sentido. Então, nós temos que aprender sempre. Esse é o desafio do nosso tempo. Então, como vencer esse desafio? Desejar e querer é o primeiro ponto. Estar motivado, o segundo ponto. Não dar desculpas é o terceiro ponto. Portanto, não vos estrempeçais, diz lá no livro de Neemias, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Achei essa foto de vocês linda, né? E a alegria do Senhor é a nossa força. Não entristeçais. Não deixe o desânimo corroer. Esteja motivado e animado para aprender sempre, cada vez mais, para fazer diferença nesse mundo. E para completar que a alegria do Senhor é a nossa força, eu vou terminar com essa história. Tempos atrás, em um distante pequeno vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Um pequeno e feliz cãozinho soube deste lugar e decidiu visitar. Lá chegando, saltitou feliz escada acima até a entrada da casa. Olhou através da porta de entrada com suas orelhinhas bem levantadas e a cauda balançando tão rapidamente quanto podia. A sua grande surpresa, deparou-se com outros 1000 pequenos e felizes cãezinhos, todos com as caudas balançando tão rapidamente quanto podia. Abriu um enorme sorriso e foi correspondido com 1000 enormes sorrisos. Quando saiu da casa, pensou: que lugar maravilhoso, voltarei sempre um montão de vezes. Neste mesmo vilarejo, outro pequeno cão, que não era tanto feliz quanto o primeiro, decidiu visitar as casas. Escalou lentamente as escadas, olhou através da porta e, quando viu
1000 hostis de cães que lhe olhavam fixamente. Rosnou, mostrou os dentes e ficou horrorizado ao ver 1000 cães rosnando e mostrando os dentes para ele. Quando saiu, ele pensou: que lugar horrível, nunca mais volto aqui. Moral da história: todos os rostos no mundo são espelhos, cada um recebe multiplicado o que dá aos outros. Então, vamos praticar a terapia da alegria. E eu acho que isso é legal, porque se você pegar um saquinho de risadas, já viram aquele negócio de saquinho de risada? Você põe o saquinho de risada, dá vontade de todo mundo ficar rindo. Quando começa a rir, aí um ri, o outro vai rindo e dá vontade de ficar rindo. A gente tem que estar assim feliz. Nós temos que estar assim feliz na nossa casa, nós temos que estar assim feliz na nossa igreja, nós temos que estar assim no trabalho, porque o que as pessoas veem em nós tem que ser tempo de qualidade, o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza de coração o espírito se abate. Tempo de qualidade tem a ver com motivação, tem a ver com aprendizado, tem a ver com alegria, tem a ver com eu buscar no Senhor a força se eu estiver tendo algum problema que esteja me atrapalhando nesse sentido. Para vencer o desafio e aprender sempre, é necessário estar disposto ou disposto, porque temos o reverendo aí, e abrir o coração. E concluindo, eu lembrei de um cântico que eu cantava quando era criança, e esse cântico é mais ou menos assim, sem violão, sem nada, eu vou cantar aqui. Para viver sorrindo, ter um rosto lindo, é preciso andar com Jesus. Mudança completa, viver vida eterna, ter um caminho de luz. Alguém que faz nossa vida mudar, nos faz encontrar felicidade. Não há limite de idade, basta ver compreensão e deixar Cristo entrar em seu coração. E deixar Cristo entrar em seu coração. Amém. Que Deus assim nos abençoe.